move, fogo transforma, água forma, terra cura, e a roda vai girar. Move, fogo transforma, água forma, terra cura, e a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Solta o som, DJ! Olá, seres de luz! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Magia e Bruxaria Natural. Bem, meu nome é Waiken e hoje nós vamos falar sobre hermetismo. Nós vamos falar da máxima: aquilo que está em cima é igual ao que está embaixo e aquilo que está dentro é igual ao que está fora. Sim, eu estou falando sobre a lei da correspondência. Então, se você gosta desse tema, se você curte esse tema, curte esse vídeo, comenta nos comentários, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer esse tipo de filosofia, esse tipo de conhecimento que com certeza vai engrandecer a sua alma, a sua luz, ok? Então, sem mais delongas, solta a vinheta! Bom, pessoal, se você ainda não sabe o que é hermetismo, se você não tem ideia e caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu vou falar pra você apertar nos cards aqui em cima e ir logo pro vídeo de hermetismo, onde eu falo sobre as 7 leis herméticas para você entender melhor. Depois eu vou recomendar para você clicar no próximo card que vai aparecer aqui em cima, que é o vídeo da lei do mentalismo, que é a primeira lei, né, do hermetismo, a primeira máxima do hermetismo, né? Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu imagino, tudo aquilo que eu visualizo, tudo aquilo que eu mentalizo, eu emito para, né, o mundo energético, e isso tem um retorno também. Então, para você entender mais sobre a primeira lei, que é o mentalismo, para entender melhor sobre transmutação mental, coloca o dedinho aqui no cards também, para que você entenda, então, né, e não fique perdido, porque hoje nós vamos falar da segunda lei hermética. E todo esse conhecimento, pessoal, é muito fácil. Ele fica nesse livro aqui, tá? Ou nesse livro aqui. Aqui você tem Kybalion e aqui você tem Corpus Hermeticum. Esses dois livros já vão te dar uma base muito legal sobre o que é hermetismo, da onde surgiu, tá? Para você que não entende nada sobre hermetismo, só vou te dar uma palhinha bem rapidinha, mas corre depois, assiste os vídeos em sequência para que você entenda, ok? Bom, pessoal, o hermetismo nada mais é do que uma filosofia que veio de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto foi um importante pensador, um importante filósofo, e muitos dizem que foi um profeta. Ele detinha o conhecimento de 7 leis herméticas, aonde ele ensinou, né? E esse conhecimento foi passado de geração para geração. E então um belo dia, alguém, né, começou a escrever isso em um livro. Nós não sabemos o autor desse livro, esse autor ele é desconhecido, mas o Kybalion é um dos livros que fala sobre aí o hermetismo, e ele fala sobre as 7 leis herméticas. Então é um importante livro para você obter. Ele é um livro que não é caro,
tá? Deve estar custando em média de 20 a, no máximo, muito estourando R$40, isso já com o frete. É um livro barato e é um livro que eu recomendo você ter na cabeceira da sua cama. É um livro que vai te expandir. Corpus Hermético vai trabalhar um pouco sobre alquimia, já é um pouquinho mais complicado, mas ele tem aí um conhecimento hermético vasto também para você que gosta dessa temática incrível, ok? Então, vamos começar para você entender melhor. O hermetismo ele se divide em 7 leis. Essas 7 leis regem, né, o mundo. Não é o mundo que rege essas 7 leis, são essas 7 leis que regem o mundo. E em todo lugar que nós olharmos, nós vamos encontrar referências das 7 leis, ok? Então, já que a gente está falando sobre isso, a primeira lei é mentalismo e a segunda que nós vamos trabalhar hoje é a de correspondência. Se você quiser saber mais sobre as outras leis, vai naquele card que eu te falei, que lá vai estar todas as 7 leis explicadas, né, bem sucintamente, para que você não fique perdido no tema. Óbvio, pessoal, o vídeo ele é para complementar. É muito importante que você vá até o livro e leia esse livro. Com certeza você vai ter uma mentalização, uma mentalidade e uma ideia e uma visão de mundo completamente mais evoluída e melhor do que você tem hoje. Se você não leu, vale a pena você ler, vale a pena você investir, porque isso é um investimento para o seu conhecimento, aquilo que ninguém jamais vai te roubar, ok? Então, esse conhecimento de hermetismo ele é muito vasto e ele engloba vários aspectos da nossa vida. Eu vou dividir ele em aspectos grandes e aspectos pequenos. Mas vamos chamar esses aspectos grandes e aspectos pequenos de macrocosmo, aspectos grandes, e microcosmos, aspectos pequenininhos, visualizações ou pontos de vistas de locais diferentes, seja no microcosmo ou seja no macrocosmo. Mas Weck, o que é macrocosmo? O que é microcosmo? Bem, pessoal, o macrocosmo e o microcosmo, nós temos que dividir a palavra, né? Então vamos lá. Microcosmo, dividindo ao meio, nós temos cosmo, onde seria toda a ideia e todo o universo, né? Toda a conjuntura e estrutura do universo em sua minoria. Então, microcosmo, um pequeno universo, uma visão de pequeno universo. E depois nós temos macrocosmo, macro de grande e cosmo, universo. Então, só para simplificar bem, tem uma outra explicação muito mais aprofundada, mas só para vocês entenderem melhor esses dois termos para a gente prosseguir. Nós temos esses dois termos, onde macrocosmo vai significar grande universo e microcosmo, pequeno universo, entre aspas, ok? E aí, nós temos vários microcosmos e vários macrocosmos, né? Por quê? Porque se nós formos pensar como nós, humanos que somos, referente às galáxias e ao mundo todo, nós somos um microcosmo, né? Agora, se a gente olhar para esse todo, né, para esse mundo todo, nós somos um microcosmos referente ao macrocosmos, certo? Bom, mas se eu pegar uma formiga, para a formiga eu serei o macrocosmo dela e para a formiga ela será o microcosmo dela, tá? Então só para a gente entender, né, que o microcosmo e o macrocosmo ele vai depender da visão da onde o ser ciente, da onde a pessoa ciente que tem a ciência que está pensando, né, ela está. Então vai depender da onde esse ser estará para que nós possamos definir o que vai ser o microcosmo ou o que vai ser macrocosmo, tá? O que vai ser pequeno universo, o que vai ser um grande universo, né? Então são visões de locais diferentes, né? De um local pequeno e de um local grande, ou de um local interior ou de um local exterior, ok? Micro e macro.
ok? Isso é muito importante para a gente entender. Se você não entendeu, coloca aqui nos comentários, não deixe essa dúvida passar. E se você não entendeu e ainda quer discutir essa dúvida, anote, né, num papel agora as dúvidas, para que na live de sábado na comunidade Amino, né, Magia e Bruxaria Natural, você possa tirar suas dúvidas lá às 9 horas no sábado, ok? No chat União dos Bruxos, para que você não fique com essas dúvidas aí pendentes. Então pode deixar aqui nos comentários e sábado eu também te espero lá pra gente conversar um pouco na live para tirar essas dúvidas aí também, ok? Bom, partindo desse princípio que microcosmos, universo pequeno, macrocosmos, universo grande, dentre esses microcosmos, né, e macrocosmos, entre eles existe algo que o hermetismo chama de correspondência, onde o que acontece no microcosmos está acontecendo simultaneamente. O que é isso? Ao mesmo tempo. Aonde? No macrocosmos. Ok? É muito interessante a gente entender que é algo simultâneo, né? Às vezes dá de entender em alguns aspectos, em alguma forma de pensar, que não é simultâneo, é uma coisa que acontece aqui para depois acontecer lá. É uma coisa que acontece primeiro no microcosmos para depois acontecer no macrocosmos, ou vice-versa. Não, as coisas acontecem ao mesmo tempo. É uma lei de correspondência, tá? E aí, óbvio, né? Talvez o que está acontecendo comigo, né, no meu microcosmos, talvez demore para aparecer no macrocosmos, ou talvez já apareceu há muito tempo e nós só percebemos depois que aparece, né? Então dá uma ideia de lei do retorno, mas isso já acontece ao mesmo tempo, simultaneamente. O que acontece no microcosmos, acontece no macrocosmos. Waiken, então, o que é o microcosmos e o macrocosmos? O microcosmos e o macrocosmos é o universo. Quando nós juntamos o micro com o macro, nós temos todo o universo. Nós temos tudo que, exatamente tudo que existe, seja no mundo espiritual ou no mundo material, ok? Então é muito importante a gente entender isso. Outra coisa que é muito importante a gente entender, que é essa correspondência, ou seja, tudo que acontece no micro, acontece no macro, ela está acontecendo a todo instante, pessoal. Exatamente isso que você ouviu. A todo instante, essa lei da correspondência está acontecendo, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor o que é isso que acontece, nós vamos começar a dar alguns exemplos aqui, tá? Para que a gente consiga entender melhor. Antes disso, eu quero explicar para você que a lei da correspondência, ela trata basicamente com a seguinte máxima: aquilo que está em cima é igual ao que está embaixo e aquilo que está dentro é igual ao que está fora. Vamos agora interpretar essa frase com micro e macrocosmos. Vamos substituir palavras para vocês entenderem melhor, tá? Aquilo que está no macrocosmos é igual ao que está no microcosmos e aquilo que está dentro microcosmos é igual ao que está fora do macrocosmos, ok? Então, a lei máxima desse pensamento, né, e desse princípio hermético que rege o nosso universo, né, exatamente onde tudo a gente encontrar, a gente olhar, a gente vai encontrar a correspondência, ela está ali, ok? Exatamente tudo, essa correspondência está ali. Então, vamos aí começar a dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, já pensou naquele dia que você fala, poxa, eu não encontro ninguém que goste de mim? O que será que está acontecendo para que eu não encontre ninguém que goste de mim? É necessário a gente entender que muitas das vezes a correspondência está nesse exato momento acontecendo. Como assim? Ninguém gosta de mim, então provavelmente eu não goste de mim mesmo? Muito provavelmente sim.
né? Nós precisamos entender que, bom, se não foi isso, então tem outros motivos, mas a maioria e o principal motivo quando a pessoa se encontra sozinha é porque no seu interior ela já é sozinha, tá? Então, quando nesse seu interior, nesse microcosmo seu, quando você já se encontra sozinho ou sozinha, muito provavelmente no macrocosmo, ou seja, no lado externo, né, também você se sentirá sozinho ou sozinha. Aquilo que está dentro é igual ao que está fora, tá? Nós encontramos isso em vários exemplos e em vários locais da nossa vida, não só no amor, mas nós encontramos isso também na biologia. Nossos vasos sanguíneos são correspondentes como de um riacho, fluxo de um riacho, né, que alimenta, né, as margens do rio. Assim é a nossa corrente sanguínea, que alimenta todo o nosso corpo com sangue, oxigênio, proteína, nutriente, tá? Então, isso também é um microcosmos de frente ao exterior, ao macrocosmos, ok? Mais um exemplo muito importante. Eu vou colocar aqui para vocês lerem, tá? Esse exemplo que eu acho muito interessante, eu vou ler para vocês, tá? Na sociologia, Emily Durkheim, não sei se é assim que se fala o nome dessa grande socióloga, diz que a sociedade se estrutura como um organismo social. Então, pessoal, o que a gente pode entender desse pensamento? Emily Durkheim, ela fala que a sociedade ela se organiza e ela parece como se fosse um organismo social, né? Quando eu leio isso, talvez nem seja muito isso, mas quando a gente lê isso, a gente tem uma ideia muito clara a respeito de organismo, né? Já pensaram vocês que nós, como seres humanos, somos compostos de várias células, inúmeras células, incontáveis células? Óbvio, né? A gente já pensou nisso. E já pensaram que nós, como seres humanos completos, de várias células, pertencemos a vários grupos sociais que formam uma sociedade como um todo, ou seja, um corpo maior, tá? Uma célula, né? Uma pessoa que compõe um grupo pequeno, né? E aí isso alimenta um grande complexo, né? De pessoas que nós chamamos de sociedade. Então, isso acontece também no grupo de trabalho, né? Cada um tem a sua função, cada um é designado para alguma coisa e ela faz a parte de um todo. Assim acontece nas igrejas, nos centros de umbanda, candomblé e até em covens. Cada membro é designado para algo, né? Na igreja tem o pastor, tem o diácono, tem o bispo, né? Em igreja católica tem o papa, tem o padre, né? Tem os coroinhas. No candomblé tem o pai de santo, tem a mãe de santo, tem os filhos da casa, né? Como a gente já falou, tem os borizados, tem os iaô, tem os do atabaque, que seriam os ogãs, né? Então cada um, né? Cada pessoa, ela se encaixa, né? Em uma sociedade como se fosse uma célula, né? Se uma pessoa falta do seu trabalho, é como se a engrenagem toda começasse a dar problema, não é mesmo? Isso acontece no nosso organismo, quando um órgão, quando algo acontece e começa a falhar, nosso corpo todo começa a entrar em colapso, né? Quando uma célula morre, as células em volta vão fazer de tudo para suprir o que aquela célula fazia, né? Então toda a engrenagem ela começa a ser atrapalhada também quando um corpo falta. Isso é muito importante a gente entender também, porque essa correspondência ela está existindo nesse exato momento, quando nós estamos numa sociedade, nós pertencemos a grupos, né? E esses grupos
formam toda uma sociedade, e quando nós deixamos de estar nessa sociedade ou neste grupo, nós estamos também imitando a parte de quando uma célula é retirada, de quando algo é retirado, de quando algo morre, ou de quando algum membro é retirado de algum lugar, né? Isso se retrata de várias maneiras. Então é muito importante a gente imaginar esses exemplos aí, né? Que realmente são muito válidos a gente pensar e analisar com, poxa, realmente, né? A correspondência ela está existindo em todo momento. Na religião, pessoal, nós vemos isso muito claro, né? Nós temos os arquétipos, que inclusive são correspondências natas, né? Dos padrões de comportamentos humanos, né? Os arquétipos, eles são esses padrões de comportamentos humanos, ou seja, que todos os humanos passam. Como quem nunca, né, se sentiu atraído ou se sentiu correspondido por uma carta de tarô onde existe um arquétipo de alguém jovem, inexperiente, ou de alguém muito sábio e cansado, ou de alguém ansioso, porque nós, como seres humanos, em todo o seu momento de vida, nós temos esses relances, né, essas partes, esses padrões de comportamento que são refletidos nos arquétipos, né, tanto do tarô, tanto das divindades, como quando nós olhamos para os titãs, dos orixás, para as histórias gregas, para as histórias nórdicas, né, para as histórias celtas e de tantas outras culturas que a gente conhece, nós sentimos, né, tanto a empatia, né, por aquilo que aconteceu, de se colocar no lugar do outro, quanto, na verdade, propriamente dito aí, né, sentir aí que de verdade isso que aconteceu comigo aconteceu com um orixá, aconteceu com uma outra entidade, né, em algum momento da sua vida. Isso nós vemos muito no candomblé, né, e nós assemelhamos muito quando vemos que uma entidade aí passou, né, e morreu sofrendo, e isso nós vemos que acontece realmente com várias pessoas, até mesmo nos dias de hoje nós temos e somos alvos, né, de preconceito por causa daquilo que nós cremos, seja você estando na bruxaria, seja você estando até mesmo na igreja, existe o preconceito do mesmo jeito, né, daquelas pessoas que não vão para a igreja, e também existe do mesmo jeito das pessoas que estão na igreja com as pessoas que não estão na igreja. Então existe essa correspondência de vários lados, né? É muito válido a gente abordar isso, porque é sempre dito muito que poxa, o cristianismo, poxa, o hinduísmo, poxa, matou muita gente, mas teve muito ódio. Ao mesmo tempo, às vezes existe uma reação nossa que é correspondente com aquele mesmo ódio, né, que as pessoas utilizavam para apresentar o seu preconceito ao mundo, né? Então é muito interessante quando a gente começa a analisar o macro e o micro, o universo do outro, o nosso universo, né? Porque geralmente a gente não pensa nisso, né, pessoal? A gente simplesmente age e nem quer saber o que está acontecendo com a vida do outro, né? Talvez, na verdade, muitas das vezes nós estamos num dia muito ruim e o outro também está num dia muito ruim, e aí a gente não quer saber se o outro está passando por um dia ruim ou não. Né, a gente está muito preocupado em entender que o meu mundo, que o meu universo, ou seja, que o meu microcosmo está ruim, mas o outro, o universo do outro, não me importa. Então isso é muito importante a gente analisar, né, que às vezes o universo do outro ele está corrido e o seu também, e às vezes o universo do outro está calmo e o seu também, né? Então é muito interessante a gente analisar essas correspondências que existem. Na religião isso é muito claro, né? Eu já falei, né, nas partes do corpo da igreja, no corpo do candomblé, né, no corpo da estrutura física mesmo do local, né, onde se faltar uma coisa, a engrenagem começa a ficar defasada, começa a parar.
Então é muito importante, sim, a gente olhar para esses aspectos. E um aspecto que não deixa falhar, né, que a gente sabe, é que a criação ela tem todo, né, um aparato correspondente conosco, né? Essa imagem que eu estou colocando aqui para vocês, ela é muito clara, ela é muito utilizada. Eu sempre gosto de mostrar para vocês ela. Ela retrata muito bem, né, a correspondência quando a gente olha para a árvore e a gente olha para a nossa digital, né, e a gente encontra aí uma correspondência entre a árvore e a nossa digital. Quando a gente olha para o céu e a gente olha as marcas das estrelas, né, e aí a gente olha para o nosso corpo, a gente encontra também pintas, né, que seriam essas marcas no nosso corpo. Óbvio, né, que não são estrelas que tem no nosso corpo, mas nós temos aí, né, uma correspondência de imagem, de semelhança, vamos dizer assim. Depois nós temos também o raio, que na verdade ele é um colapso, né, que acontece no céu. E depois nós temos também a veia aí, né, estourada, os vasinhos estourados, né, na perna de alguém, que com certeza é um colapso biológico, né, e aí acontecem essa imagem e semelhança com o raio também, né. Mesma coisa com as mãos, né, as mãos de uma idosa ou de um idoso com uma árvore, né, a casca da árvore, de uma árvore mais velha, de uma árvore mais antiga, né, pessoal? Então isso é muito interessante a gente entender essa correspondência, além de que várias vezes nós ouvimos dizer assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aqui, independente de crença, nós sabemos que mesmo que no cristianismo, e mesmo que o cristianismo seja muito oposto em alguns momentos, em que muitas falas e frases sejam agressivas à bruxaria, né, e magia, nós não podemos deixar de passar esse conhecimento, né, que é hermético, né? A Bíblia em si, ela também foi montada diante a muitos conhecimentos herméticos, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, aquilo que está em cima criou aquilo que está embaixo à sua imagem e semelhança, ou seja, existe uma correspondência. Ah, mas uai, a gente não é cristão, a gente é bruxo. Não tem um exemplo? Sim, tem. Quantas vezes nós nos deparamos com divindades gregas, divindades nórdicas, e nós nos correspondemos, nós sentimos uma afinidade por aquela vibração, e isso é frequência, e isso também é uma correspondência. A minha vibração energética, a minha vida, as minhas ações, as maneiras como eu penso, ela reflete e ela é correspondente como aquela divindade funciona, como aquela divindade tem de personalidade, qual é a frequência dela, e isso é totalmente correspondido com nós quando nós nos deparamos, né? Então a gente vai encontrar aí, principalmente, nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós encontramos a jovem, a mãe e a anciã, e nós passamos por essas fases também. Então existe também aí uma outra correspondência, tá? Então a definição básica de correspondência, né, é que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos universos, dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma, ou seja, a velha máxima, né, do hermetismo, a velho axioma hermético, diz essas palavras: o que está em cima
é igual ao que está embaixo e o que está dentro é igual ao que está fora. Vale compreender, pessoal, que muita coisa nesse mundo ela foi aí como se tudo fosse criado em base, né, dessa correspondência. Nós olhamos em todos os locais e às vezes a gente não está bem e às vezes a gente está muito alegre, né, e na verdade nós estamos aí vivendo uma correspondência com algo ou alguém. É muito interessante também a gente olhar para a vida. Quando a gente olha para a vida humana, nós temos nossa fase embrionária, assim como as plantas também têm a sua fase embrionária, e como a planta começa a surgir, né? É muito interessante, que lembra uma espiral se formando, e isso também é uma correspondência com o mundo espiritual, ou seja, a espiral é algo que reflete muito a espiritualidade. Então, o nosso umbigo, por exemplo, ele reflete muito isso também, essa espiral, né? Então, assim, muitas coisas na nossa vida estão acontecendo justamente porque existe uma correspondência, ok? Vamos lá. Eu não encontro trabalho. É necessário primeiro a gente se entender se eu me encontrei. Eu preciso me encontrar para que eu encontre aquilo que falta em mim. Quando eu não me encontro, eu não consigo encontrar aquilo que falta em mim, porque eu não estou nem me encontrando. Como que eu vou encontrar algo que falta, né? Muito geralmente, facilmente a gente enxerga isso, essa desorganização interna que reflete em algo externo, quando a gente está emocionalmente bagunçado. A nossa casa inteira fica bagunçada. Vocês já perceberam isso? Né? O nosso armário inteiro fica bagunçado. O nosso guarda-roupas inteiro está bagunçado. Hoje eu quero propor para você, né, um desafio. Se o seu guarda-roupa estiver bagunçado, cuide-se, porque o seu interior está bagunçado. E não adianta arrumar o exterior, né, e achar que o interior vai se arrumar. Porque a máxima, ela diz que aquilo que está dentro é igual ao que está fora, né? Então, se o seu mundo exterior está desorganizado, óbvio, é válido, né, organizar, né, a casa, o seu armário, o seu guarda-roupa. Mas é muito importante cuidar-se de si mesmo, tá? Muitas coisas acontecem na nossa vida material porque a nossa vida espiritual está ruim, né? Pode comparar, pessoal, uma pessoa que está totalmente voltada para a sua vida espiritual, para a sua evolução, né, espiritual, ela dificilmente está desorganizada em sua vida sentimental, né? Ela dificilmente está desorganizada na sua vida material. Óbvio que desafios acontecem, desafios estão aí para nos testar, para nos evoluir, mas no geral essas pessoas, elas têm uma resiliência muito grande de superar obstáculos. O que não vai acontecer naquela pessoa que não tem uma espiritualidade praticada no seu dia a dia. Ou seja, não existe uma leitura de livro, não existe uma meditação, né? Então, como essa pessoa vai estar com sua vida material organizada se a sua vida espiritual não está organizada? Ou seja, aquilo que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Então, como a minha vida espiritual também vai estar organizada se a minha vida aqui embaixo não está organizada? Então é necessário nós começarmos a nos enfrentar, nos confrontar, para que nós possamos então entender o que está acontecendo na nossa vida, o que realmente está acontecendo hoje na sua vida, que você precisa mudar, né?
e que você precisa de ajuda. Pedir ajuda é muito importante. Já parou para pensar? Na verdade, quando nós pedimos ajuda, nós estamos ajudando uma outra pessoa a ajudar. Então, não pense vocês que só ajudamos quando ajudamos. Nós ajudamos também quando nós pedimos ajuda, ok? Lógico, é muito importante saber a quem pedir ajuda, né? Não peça ajuda para aquela pessoa que também está numa situação que não tem como te ajudar, né? O inajudável, a pessoa que não pode, não consegue ajudar, ela realmente não vai conseguir ajudar, né? Então, não adianta a gente tentar aí ser puxado por cordas fracas. Nós precisamos de cordas fortes, ok? Então preste muita atenção a quem você vai pedir ajuda, se essa pessoa realmente é uma pessoa que está disposta a te ajudar, se ela quer te ajudar, né? Se ela demonstra interesse, isso é muito importante também. E é muito mais importante você querer ajuda, é muito mais importante nós querermos ajuda, né, do que ser ajudado, né? Porque ser ajudado sempre nós achamos, né, pessoas para que a ajuda aconteça. Mas o que é muito mais comum é ver que às vezes o orgulho não deixa a gente aceitar a ajuda dos outros, ou às vezes até a preguiça não deixa a gente aceitar, né, a ajuda dos outros, né? A preguiça de mudar. Então é muito importante isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa lei. Nós vamos continuar aí com as outras leis. Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar uma meta para esse vídeo, tá? De 25 likes, tá? Se esse vídeo não conter 25 likes, eu não vou fazer, né? Nós não vamos fazer a próxima lei hermética. Então vou deixar uma meta com vocês, hein, pessoal? Então senta o dedo no like, que se chegar a 25 likes, nós vamos sim aí produzir mais um vídeo da série Hermetismo para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau! Ah, seres de luz, eu esqueci de deixar mais um desafio com vocês, além dos 25 likes. Quero deixar um desafio para que vocês comentem aqui nos comentários mais uma coisa de correspondência que vocês vão observar durante a semana de vocês e vai falar: uai, Kim, nossa, realmente tem correspondência nisso. Quero que vocês coloquem nos comentários, e não esqueça esse desafio de 25 likes e o desafio de comentar aqui nos comentários. Se você está assistindo então esse vídeo até aqui, você vai colocar aqui nos comentários algo que não foi falado no vídeo, porque eu quero que vocês realmente observem essas correspondências. Então observem a correspondência ao redor de vocês e coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês compreenderam, ok? Espero e aguardo os comentários. Holy Grail. I am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over 'cause you left.